ele chegou, trazendo a emoção do futebol de um jeito diferente. Ele chegou, de olho na jogada, ele vai contando tudo pra gente. Em cada lance de gol, vai levantar a massa, vai comandar o show. No gogó, no peito e na raça, o peito de aço chegou. Dário de Paula tá aqui, na sintonia do vale, pra gente vibrar, pra gente curtir. Dário de Paula. Agora são 6h40. É hora do gostoso café favorito. Flamengo! Com um time mesclado, derrotou o Volta Redonda por 3-0 na noite de sábado no Estádio da Cidadania, Raulino de Oliveira. Os 3 gols da partida foram marcados por um reserva de luxo, Pedro, todos no segundo tempo. Aos 4 minutos da segunda etapa, Michael fez jogada sensacional e rolou na medida para o atacante abrir o placar. 3 minutos depois, novamente Michael fez o cruzamento para o centroavante ampliar. Já nos acréscimos, Arrascaeta, que entrou no decorrer da segunda etapa, contou com a inexperiência do zagueiro Gabriel Pereira para servir com um passe precioso o artilheiro Pedro, que marcou o terceiro gol com o peito. Com a vitória, o Flamengo abre grande vantagem na semifinal do Campeonato Carioca. No próximo sábado, às 21h05, com transmissão da TV Record, o time de Rogério Ceni pode perder até por 3 gols de diferença para o Volta Redonda no Maracanã, que garante a vaga na final. O Voltaço precisa de uma vitória histórica de 4-0 sobre o adversário no jogo de volta. O grande destaque da partida foi o atacante Pedro, que marcou 3 vezes, 2 com assistências de Michael e a última com o passe de Arrascaeta. Com mais 3 gols, o jogador assumiu a artilharia do Flamengo no Campeonato Carioca com 6. Na atual temporada, Pedro tem 7 gols e 1 assistência em 7 jogos disputados. No primeiro tempo chegou a assustar o adversário, mas o goleiro Diego Alves estava em noite inspirada e fez boas defesas nos contra-ataques armados pelo time de Neto Colucci. Na etapa complementar, os gols do adversário saíram muito cedo e desarmaram a estrutura do Volta Redonda. Agora, só um milagre pode levar o time da Cidade do Aço à decisão. Portuguesa! Fez com o Fluminense uma partida equilibrada na tarde passada no Estádio Luso Brasileiro, no jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca, com um pênalti para cada lado, ambos marcados com a ajuda do VAR, e os times empataram por 1-1 com gols de Chay para a Portuguesa e Abel Hernandes para o Fluminense. De olho no jogo contra o Júnior Barranquilla pela Libertadores na próxima quinta-feira, Roger Machado iniciou a partida com o time reserva. Alguns titulares, como Fred e Nenê, sequer foram relacionados. O resultado, no entanto, ficou de bom tamanho para o Fluminense, que jogará no próximo domingo contra a Portuguesa às 16 horas no Maracanã, por um empate para chegar à decisão do Campeonato Carioca. Eu vou poupar de montão e juntar o maior dinheirão. Com o Sicredi vou fazer render e tem prêmios pra eu concorrer. Eu vou poupar de montão e aproveitar a maior promoção. Posso até ganhar mais de 1 milhão. É Sicredi, é poupanção. Promoção Poupança Premiada Sicredi. A sua economia pode virar um dinheirão. Confira o regulamento em poupancapremiadasicredi.com.br e participe. Dário de Paula, rolando a bola pra você. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Agora são 6h43. É hora do gostoso café favorito. Madureira! Largou na frente na semifinal da Taça Rio, torneio de consolação para os classificados entre 5º e 8º lugares no Campeonato Carioca, ao derrotar o Vasco por 1-0 na tarde de sábado no estádio Aniceto Moscoso, na rua Conselheiro Galvão. Madureira 1-0 sobre o Vasco, com mais posse de bola e finalizações. O Madureira joga por um empate no próximo sábado à tarde em São Januário. Sampaio, no segundo tempo, marcou o único gol do jogo. O time da casa foi melhor durante a maior parte da partida, principalmente após a expulsão de Laranjeira aos 29 minutos do primeiro tempo.
se reencontra com o Madureira no próximo sábado, às 16 horas, em casa, e precisa vencer por 2 gols de diferença. O adversário joga por um empate e pode perder pelo mesmo placar no primeiro jogo para avançar à final da Taça Rio. Depois de perder com um time formado por reservas, exceção do goleiro Vanderlei, o técnico Marcelo Cabo afirma que o Vasco tem totais condições de reverter o placar e avançar à final da Taça Rio. O treinador reclamou dos critérios da arbitragem, principalmente da expulsão de Laranjeira, ainda no primeiro tempo. No jogo de ida da semifinal da Taça Rio, não conseguiu sair do 0-0 com o Nova Iguaçu na noite passada no estádio Newton Santos. O resultado faz com que a equipe do técnico Marcelo Chamusca precise vencer o duelo de volta para avançar à final da competição. A partida de volta acontece no próximo domingo, novamente no estádio Newton Santos. Como teve melhor campanha na Taça Guanabara, o Nova Iguaçu precisa apenas de um empate para se classificar. Ao Botafogo resta apenas a vitória. Flamengo! Já virou a chave para a Libertadores. Embarcou na tarde passada no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, com destino a Quito, com 2 importantes desfalques para o jogo contra a LDU amanhã, às 21h30 pela Libertadores. Gerson e Rodrigo Caio ficaram fora da lista de relacionados e não viajaram. Gerson tem uma lesão muscular de grau 1 na coxa esquerda. Apesar de ser um caso leve, o tempo de recuperação até amanhã é muito curto. Foi a primeira lesão muscular na carreira do jogador. Rodrigo Caio, por sua vez, está em fase final de recuperação após sentir um desconforto na coxa. Não foi relacionado e também vai desfalcar o Flamengo. O zagueiro também foi ausência no último jogo da Libertadores, na última terça contra o União La Calera, e preservados contra o Volta Redonda, Gabigol e Felipe Luiz também foram relacionados. No futebol não tem pra ninguém, Dário de Paula, rolando a bola pra você. Oferecimento Sicredi, gente que coopera, cresce. Amor.